Obrigada. Queria agradecer a Adri, agradecer a Nívia pelo convite, e agradecer a todos, a todas que estão presentes aqui para nosso encontro de hoje. Infelizmente não pude estar presente, né, presencialmente. A gente achou que ia encaixar até por conta das jornadinhas, né? Mas aí algumas questões de ordem pessoal me impossibilitaram de estar em Porto Alegre. Então a gente teve que fazer aí um encontro online, e infelizmente não vou poder estar na comemoração aí dos 15 anos do GPESC, né, um grupo que a gente tem todo, né, muito carinho. Queria agradecer também, assim, essa oportunidade de trocar, né, com vocês aqui um pouco da minha experiência. Foi quase que quando eu conversei com a Nízia, né, fiquei assim, a gente ficou com aquela dúvida, se eu apresentava as pesquisas mais recentes, e aí pensando assim na própria ideia da disciplina, né, de comunicação, linguagens, culturas de sentido e metodologias no audiovisual, achei interessante talvez recuperar um pouco da trajetória, da minha trajetória de pesquisa, assim, né, de fazer uma espécie de revisão, assim, dessa trajetória, porque tem muitas coisas que estão conectadas e outras que vão se reformulando, né, a partir dessa ideia mesmo de rupturas de sentido e como pensar metodologias no audiovisual. Então, dentro do curso de cinema, né, na minha experiência docente, a gente trabalha muito com análise fílmica, né, é uma disciplina que tem uma grande importância. E, de certa forma, a análise fílmica, junto com a semiótica, sempre tiveram no meu percurso de pesquisa, mas vamos dizer assim, com ajustes, né? Nunca como método fechado, eu acho. Né? Essa ideia, assim, de pensar o método como uma coisa que a gente vai e aplica, assim, né? Então, eu achei que seria interessante resgatar um pouco, assim, da trajetória, trabalhando principalmente com objeto audiovisual, né? Que sempre foi, né? Sempre tive um foco em objetos de investigação audiovisual. E aí, como pensar metodologias de análise para um objeto, na verdade, audiovisual, que eu estou chamando aqui de paratextos audiovisuais, né? Que, na verdade, no começo da minha trajetória não está dado isso, né? Como paratextos audiovisuais. É algo que só vou entender, assim, né? Depois de muito tempo, depois de ter terminado, inclusive, a tese de doutorado. Então, eu achei que valeria a pena, assim, a gente fazer um resgate de pensar esses objetos, né, que rondam o filme, e não só o filme, né, a gente vai ver aí que qualquer produção audiovisual tem seus paratextos audiovisuais, né, seja uma novela, seja um game, né, então, em diferentes objetos que vocês talvez estejam pesquisando, né, os paratextos fazem parte de alguma maneira, né, e que questões eles podem suscitar para a gente pensar metodologias do audiovisual e repensar os próprios objetos, né? Tensionar a própria construção desses objetos. Então, a minha fala vai um pouquinho nesse sentido, assim, de tentar, se no começo aqui a gente vai partir dessa ideia de paratextos audiovisuais enquanto um objeto, entender a conformação deles enquanto um objeto de estudo, e que metodologias podem ser abarcadas a partir de questões que eles vão suscitando, né, em termos de problemas de pesquisa, também depois lá no final tem um tensionamento assim de romper com a própria ideia desse objeto já conformado, tal como a gente o entende. Então, acho que talvez dialogue bem assim com essa ideia da disciplina, né? Eu não estou compartilhando, né, com vocês. Deixa eu ver aqui. Foi aí? Compartilhamento está indo, né? Sim. Deixa eu dar um Ctrl L aqui na. Ele ficou grande? Não, né?
Ele não tá tomando Ele tá grande, mas não tá a tela não inteira, tá tela Paty, inteira. mas dá para visualizar super bem. Tá. Eu acho que é que o computador ele tá sentindo que eu tô com as guias abertas, quando eu abro muitas guias, Ah, fica quando eu pesado. compartilhar ele pesa, meu Note tá com esse probleminha. Então talvez eu não consiga, ele não tá me abrindo aqui a possibilidade de tela cheia. Mas aqui, assim tá bem, Paty. Tá, então eu vou continuar por aqui, assim, aí se vocês acharem que... eu até perguntei para a Nízia, né, se que mais ou menos as pesquisas de vocês, sabe, que a grande parte está pesquisando, né, objetos audiovisuais de alguma natureza audiovisual, a maior parte das pesquisas, né. Então, eu pensei assim, uma introdução à ideia de paratextos audiovisuais, né, acho que é importante, assim, dar uma breve conceituação, o que são, né, o que a gente o que eu entendo pelos paratextos audiovisuais. Obviamente que não é um conceito meu, né? A ideia de paratexto, ela vem lá do Gerard Genetti, né, que trabalha muito do ponto de vista ali dos estudos literários. E a ideia para ele de paratextos, né, são todos os textos que nos preparam para outros textos. E aqui é bem importante só ressaltar que a noção de texto aqui tem para mim, né, para nós, assim, uma noção fortemente semiótica, né? Então, a ideia de texto não é que é o texto escrito necessariamente, né, não é o texto verbal, mas é o texto enquanto um conjunto de signos, né? Então, essa tessitura de sentidos, de significados, através dos diferentes elementos, né? Podem ser verbais, visuais, sonoros, diferentes matrizes, né, das linguagens. Então, essa noção de texto aqui é bastante importante, tanto para o Genet, né, quanto para o meu trabalho. Então, a ideia de paratextos, aí no caso audiovisuais, e aí eu circundo mesmo a natureza dele de paratextos audiovisuais, porque são os que me interessam, né, do ponto de vista da própria linguagem audiovisual. Então, o meu foco são os paratextos audiovisuais, que também podem ser conhecidos, muitas vezes chamados de produções extrafílmicas, né? Materiais extras ou extrafílmicos, todos aqueles materiais que não fazem parte do filme, mas que de alguma maneira se relacionam com o filme. E aí aqui eu vou fazer também um parênteses, né? Eu estou falando extrafílmico, mas o filme aqui, né, pode ser pensado, e a gente já identifica, né, eu identifiquei aí ao longo de vários anos, a gente pode pensar em telenovela, em séries de televisão, em jogos, né, games, jogos de videogame, com produções extra, né, como extras. Então, créditos de abertura são para textos, né, audiovisuais, então créditos de abertura são para textos, e existem, né, seja numa série de televisão, seja numa novela, seja num próprio game. Então, a ideia, assim, dos paratextos audiovisuais, ela é bastante ampla, né? Então, a gente vai, num primeiro momento, se tem essa relação de referência entre um texto principal e esses outros textos que circundam ele, né? A gente vai vendo que tem uma série de outras possibilidades de como que eles vão se configurando. E a ideia, para o Genet, né, é sempre uma ideia de que os paratextos, eles são produções, né, são textos que orientam, de certa maneira, a recepção, né, a experiência do espectador ou do receptor, se a gente pensar, né, não necessariamente a gente pensar em alguém que vai jogar um jogo, né, eles moldam e vão afetar a experiência de quem está consumindo, de quem está fruindo esse texto principal. Então, a ideia é um pouco essa, né? Então, essa seria, vamos dizer, uma das funções, introduzir ao texto principal ou, né, de certa forma, nos conectar ao texto principal. Então, veja que tem sempre, né, essa noção bastante semiótica, ela está subjacente, assim, né? Você tem um signo e você tem um referente, né? Então, esse paratexto, ele é um texto que tem um objeto, né? E esse objeto seria o texto base, assim. E nesse conjunto de paratextos,
a gente pode dizer, assim, que, e aí eu acho que é interessante pensar do ponto de vista, né, da filosofia de Deleuze e Guattari, né, a gente pensar que esses paratextos, eles não são fechados, conformados, mas que eles podem se abrir para diferentes formatos, né, e esses diferentes formatos, por sua vez, a partir ali da minha dissertação, né, a gente vai ver como que isso vai se modificando a partir dos agenciamentos que esses objetos vão fazendo, né, conectando uns com os outros. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que as atualizações desses paratextos, né, elas se dão de uma maneira geral, a gente identifica de forma hegemônica, né, trailers, créditos de abertura, making-offs, cartazes, né, cartazes são paratextos, não são audiovisuais, mas são paratextos, eu coloquei como exemplo, né, porque tem bastante pesquisa sobre pôsteres e cartazes, né, seja do ponto de vista da memória e da conservação, quanto do ponto de vista mesmo, né, da parte gráfica, as relações de marketing com o cinema. Entrevistas, críticas, né, críticas e entrevistas, sejam elas, no caso, elas escritas, mas também hoje no formato audiovisual, se a gente for para a internet, vê que a gente tem muito vídeo ensaio, né, hoje tem uma série de as críticas na internet, no YouTube, isso tudo são paratextos, né, audiovisuais. E de alguma forma isso vai afetando, vai moldando, e pode ser objeto de estudo, né, então as pessoas podem estudar a crítica no formato audiovisual, né, e ela pode ser, sim, abordada de um ponto de vista semiótico, né, se a gente pensar enquanto paratextos audiovisuais. Então, esse é um primeiro momento, assim, para a gente entender um pouquinho essas definições e o que são, né, esses paratextos. E com relação, acho que a relevância, assim, teve um momento, eu acho que, na verdade, em termos de pesquisa, né, no nosso contexto, assim, a própria ideia de paratextos audiovisuais, ou os paratextos são bastante estudados na literatura, né? Capa contra capa, orelha, no cinema, sob essa lógica, né, assim, não são muitos estudos, mas fora do Brasil tem bastante coisa, né? Um autor bastante, eu até coloquei aqui, coloquei o título do livro dele, né? Porque o Jonathan Gray é um professor, um pesquisador norte-americano, que já há muito tempo pesquisa os paratextos, e ele chama, inclusive, paratextos midiáticos, né, ao invés de audiovisuais, porque ele está considerando outros formatos ali, né. E ele, justamente uma das coisas que eu acho bem provocativa é que ele coloca que, frequentemente, são produtos, bem nesse termo, né, produtos pouco estudados, objetos pouco valorizados em função do seu caráter comercial, né, porque como tem um apelo comercial muito forte associado a esses produtos, é como se não tivesse um apelo, um índice de artístico, né, associado. Então, não se tivesse uma valorização dos seus aspectos autorais, artísticos, estéticos, como se fossem produtos meramente comerciais, e que, por serem meramente comerciais, né, são estudados sob essa lógica do consumo, e não tem mais o que se discutir. E ele coloca que não, que acredita que tem muitos aspectos, né, ele ainda faz uma provocação um pouco no texto dele, resgatando o ensaio do Benjamin, né, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, e ele diz assim, é possível que a gente identifique em vários paratextos, né, uma ideia até mesmo de uma certa aura, né, que não que exista essa aura, né, mas que a experiência cinematográfica, de acordo com alguns paratextos, ela quase que se torna uma espécie, uma aura artística, né, então tentar resgatar um pouco esses aspectos e problematizar esses valores autorais, artísticos e de autenticidade sobre os paratextos. Eu acho bastante importante, assim, essa provocação dele, e o meu trabalho, de certa forma, as pesquisas sempre tentaram demonstrar isso, né, esses outros aspectos para além das questões comerciais.
embora a gente não tenha como fugir delas, porque elas constituem, né, fazem parte da natureza desses objetos. Mas isso não impede da gente observar outros aspectos que estão ali presentes, né? Então, acho bastante importante. E aí eu faço uma breve digressão aqui para vocês, que é para justamente tentar resgatar um pouco, né, toda pesquisa, toda trajetória, todo objeto tem uma espécie de um rastro, né, ou de uma espécie de fantasmagoria, né, que sobrevive, que subsiste. E, de alguma maneira, assim, toda a minha trajetória de pesquisa, né, é como se eu não conseguisse, na verdade, todos os elementos, eles sempre remetem a outros, né, e me fazem resgatar esses passados, né, em outros objetos. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um vislumbre do começo, assim, da minha trajetória de iniciação científica, lá em 2005. E aí vocês vão, acho que vai ficar bem claro, assim, tem gente que está entrando no mestrado, né, e eu achei interessante trazer isso para ver como que, às vezes, na iniciação científica, no TCC, a gente vem com aquela ideia da pesquisa e quase que aplica um método, né, que é mais seguro a gente aplicar um método ou ter respostas, assim, mais certas, e depois como que a gente consegue, às vezes, depois dar um salto no próprio mestrado, né, e tentar desconstruir essa ideia do método aplicado e pensar mais em estratégias metodológicas e como é que a gente consegue, então, articular conceitos teóricos junto com o nosso objeto para formar uma ferramenta, uma estratégia metodológica mesmo, que não é um método que a gente consegue dizer, utilizei análise do discurso, ponto, né, assim como métodos fechados. Então, fica bastante claro, assim, lá no começo da minha trajetória, o meu objeto foi o trailer de cinema, né? E aí aqui é o trailer de cinema. Então já tinha esse recorte, assim, bastante específico, porque eu estava preocupada em olhar para o trailer, mas era o trailer que passava na sala de cinema, né? Porque a gente pode entrar e vai ver essas diferenças aí, né? Ainda mais agora, nem se fala, assim, isso em 2005, nós estamos em 2025, né? 20 anos. Em 20 anos muita coisa mudou, assim, a gente pensar do ponto de vista aí desses objetos. O trailer que passa na sala de cinema e vários outros trailers que vão para mídia física ou que vão para o streaming, né? Uma infinidade de variações. Então, esse recorte era bastante específico, né? Era o trailer que ia para a sala de cinema. Por conta da experiência do espectador que consome, né? Ou que ali está consumindo, fruindo esse trailer na sala de cinema. Então, tinha esse recorte bastante específico. Que é diferente da experiência hoje da gente, né, ter um trailer que a gente acessa no celular, entra no Instagram e tu tem ali, daqui a pouco tu tá no Uber, né, e ou no ônibus e, opa, tem aqui o perfil da A24 e saiu um trailer novo, e tu vê na telinha do celular, né, é muito diferente, assim, né, de você tá... Então, tem esse contexto ali de produção aqui e de fruição, né, que para mim era importante. Então, a minha hipótese era que o trailer de cinema, ele combinava elementos da linguagem cinematográfica, mas com argumentos publicitários. Então, estava nesse lugar, né, entre a publicidade e o cinema, e que ele estabelecia uma espécie, né, de um contrato de leitura com o espectador. Então, tem um viés aqui semiótico, né, de uma semiótica do Eliseu Veron, né, bastante calcada ali na ideia do contrato de leitura, que também foi uma adaptação, porque o contrato de leitura é algo, né, era pensado bastante para as capas de revista e jornalismo e tudo para o impresso, né, a teoria, na época, a teoria que eu li da semiótica do Veron era sempre pensado para o impresso, não tinha nada escrito especificamente para o audiovisual. Então, eu estava fazendo uma espécie aqui de adaptação, já prévia, assim, né. Então, o meu objeto era o trailer do filme Matrix,
E a estratégia metodológica, então, ela ia combinar um pouco isso, assim, aquele método mais clássico da análise fílmica, né? Mas uma análise semiológica do discurso com base no Eliseu Veron e algumas questões do José Luiz Fiorin, com a ideia do percurso gerativo de sentido, né? Então, aqui são métodos que são, né, que têm a sua, vamos dizer assim, o seu enrijecimento, assim, né? Mas eu fui, né, tentando operar um pouco da análise fílmica e tentando ajustar isso do ponto de vista do discurso do trailer, né, trazendo a semiologia do Veron e alguns aspectos do percurso gerativo de sentido, que é do Greymar, mas lá na época eu estudei via o Fiorin, né? Então, eu queria, só para vocês terem uma ideia, assim, vou passar o trailer do Matrix, é de 99, né, o filme, e toda a construção, assim, do trailer do Matrix, na época, né, me pareceu muito calcada nessa ideia de é uma peça, né, cinematográfica publicitária, porque ela está vendendo o filme no sentido de que eu preciso que esse espectador queira ver o filme, né? Mas ao mesmo tempo tem uma série de questões ali, né, do ponto de vista da montagem, que me levavam a pensar que não, mas tem toda uma construção aqui operada do ponto de vista do cinema, dos elementos da linguagem cinematográfica. Então era essa visão assim que estava entre a publicidade e o cinema, né? Esse trailer. E que a gente estava meio que num lugar, assim, nós espectadores estávamos muito compartilhando, dividindo o lugar desse personagem, né, do filme, que é um personagem que, na verdade, não sabe o que está acontecendo ali, né, naquele cenário, naquela Matrix. Então, a gente está mais ou menos como ele, sem saber. Então, o trailer, a todo momento que o trailer está dialogando, né, e falando com o personagem, ele está, na verdade, também conversando com a gente enquanto espectador. Então, essa era um pouco a ideia que a análise foi se desdobrando, tá? Eu vou parar aqui a apresentação e aí compartilhar... Ah, não, acho que não precisa, acho que eu... Had a dream, Neo, that you were so sure was real. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Get me the hell out of here! Welcome to the real world. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Conseguiram? Deu para ver?
certinho. Quem aqui já assistiu ao Matrix? Quer dizer, ou melhor, alguém não assistiu, talvez. Alguém não assistiu? Eu já assisti umas 3 vezes, eu dormi e não entendi nada. É a minha grande frustração. Então, tenta mais uma vez, Eu tentei assistir também, dormi, vi uns pedaços e dei por visto. Entendi. Eu nunca vi, muito barulhento. É um filme, né, ficção científica, com ação, aventura. Também tem sua dose de melodrama, né, também ele. Na época foi o lançamento, 99 para 2000, eu assisti no cinema, assim, eu assisti no cinema e saí, o que eu acabei de ver, né, não entendi nada, o que é esse negócio? E fui ver de novo, né. Bom, acabou que passou alguns anos e eu estava estudando o trailer do filme, né, e não o filme em si, né. Aquela coisa justamente de já... os efeitos, né, os efeitos especiais para o filme, a Anísia falou, né, os efeitos especiais, os efeitos visuais, inclusive desenvolvidos na época, o efeito bullet time, né, que hoje é uma coisa extremamente utilizada no cinema, foi desenvolvido uma tecnologia específica desenvolvida para o filme, né. Então, uma série de... O filme teve, né, o seu marco, assim, dentro da produção cinematográfica, e assim, o que sempre me chamou a atenção muito foi com relação ao trailer do filme, que é como ele conversa diretamente com o espectador, né, sem parecer, né, que ele está, de fato, conversando com a gente, mas utilizando a jornada desse personagem, a jornada desse herói, né, e colocando nós, espectadores, como se estivéssemos compartilhando dessa jornada, né, desse herói. Então, me chamava muita atenção essa ideia, assim. Vou voltar a compartilhar aqui, que eu vi que não tá, que já parou, né? E aí eu queria, e justamente isso que me chamou a atenção, assim, de, tipo, entender, né, essa construção, né, que é extremamente cinematográfica, mas que ao mesmo tempo tem ali, né, todos os elementos da publicidade, com essa intenção ali, né, mas é isso, né, essa ideia de vender o filme, né, embora pareça uma coisa, né, extremamente comercial, sim, é uma peça comercial, né, que engatar o espectador para essa experiência, né, de consumo do filme, mas tem ali uma experiência da gente compartilhar essa jornada, né, desse herói. Então, a ideia, assim, vocês vão ver que eu gosto muito de quadros, né, de quase com uma ideia de mapas mentais, assim, mas na tese acabei também desenvolvendo um pouco dessa ideia de passos metodológicos e quadros, né. A ideia principal aqui foi isso, assim, de uma convergência, né, da publicidade e do cinema. Por incrível que pareça, na época que eu estava desenvolvendo o TCC, né, isso foi 2005, as pesquisas de busca na internet ainda eram bem difíceis da gente conseguir trabalhos e referências, né, base de dados. Então, na mesma época que eu estava fazendo o TCC, tinha uma dissertação de mestrado sendo feita na UF, na Federal Fluminense, que depois, inclusive, o título da dissertação se transformou num livro, era Publicidade e Cinema no Mesmo Rolo, era meio que o título, assim, da dissertação, né? E eu estava fazendo o TCC e eu não tive contato com essa dissertação, e teria me ajudado muito, né, no TCC. E a ideia era um pouco isso também, né? A ideia de cinema e publicidade, e aí analisava trailers do cinema nacional, né, esse trabalho. Mas que eu só fui ter acesso depois que a dissertação já tinha sido lançada, né, e eu já tinha terminado meu TCC.
E aí foi na época que eu estava no mestrado e a gente já conseguia acessar as coisas e encontrar na internet com mais facilidade. Eu lembro, inclusive, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei um trabalho em espanhol e eu escrevi, assim, para a pessoa, porque não tinha, eu clicava e não tinha PDF, não tinha nada, era só umas informações bem soltas, e escrevi, e era um orientando de um professor. E aí ele me deu o contato, né, me passou depois o contato por e-mail, escrevi para o cara, era um trabalho lá da Espanha, nem me lembro agora a universidade, tem nas referências, mas só contando um pouquinho para vocês dessa trajetória que hoje a gente tem uma série de facilidades, né, mas ao mesmo tempo, como é importante essa troca, né, eu ao longo desses anos, assim, recebi alguns e-mails de estudantes, assim, eu estou pesquisando trailer, encontrei seu trabalho e tal, você tem outras referências para passar? Então, tipo, e fui sempre compartilhando, né? Olha, eu tenho todos esses PDFs aqui que eu achei, isso aqui encontrei, e passava adiante, assim, e como a gente vai meio que nessa troca, assim, constituindo, né, o que é para ser, né, esse ambiente acadêmico, assim. Então, isso foi bem importante, assim, foi o Salvador Martínez Pucci, o professor que compartilhou comigo esse material, sobre a pesquisa dele sobre trailer, bem pensando marketing, né? Então, ele não estava pensando as coisas que eu estava pensando, mas foi ajudando nessa construção. E eu cheguei nesses passos metodológicos aqui de pensar essa ideia do plano de expressão e do plano de conteúdo, que é, né, uma visão que, se a gente pensar do ponto de vista aí da semiótica, está lá no James Levy, né? Está na própria constituição de significante, significado. Então, uma série de questões de como que isso se alinha e como que eu posso transformar isso numa ideia de uma metodologia. Então, do ponto de vista da expressão, os elementos que eu analisei, né, aí eu trouxe as categorias de análise da cor, da fotografia, né, elementos como tempo e espaço, como é que o trailer vai construindo essa noção de temporalidade e de espacialidade, como é que o som é trabalhado ali, né, do ponto de vista dessa voice-over, que faz parte do filme, mas que vai sendo uma narração, e os elementos da música, né, que são elementos extremamente importantes para a constituição do trailer, a música no trailer, como que a música vai guiando e meio que pontuando esses diferentes espaços, né. E a ideia da montagem aqui também, uma montagem que é narrativa em determinado momento e uma montagem que num último momento lá é muito mais do ponto de vista expressivo, né? Não está muito preocupado em construir uma ideia de narrativa ali, mas muito mais de expressar e deixar uma fruição mais estética, né? E do ponto de vista do conteúdo, né, como que eu fui trabalhando essa ideia da narrativização de valores. Aí que vem aqui a ideia do percurso gerativo de sentido, né, da semiologia do discurso lá do Fiorin. Então, fui trazendo um pouquinho desses aspectos metodológicos, né. E aí, as categorias de análise foram essas que eu, né, mostrei para vocês. Eu não vou entrar na análise aqui propriamente dita, né, mas isso está lá em 2 artigos que foi oriundo do TCC, e eu fiz essa breve digressão para vocês entenderem o movimento depois de ruptura de sentido que vai ser o trabalho da dissertação, né? Então, num primeiro momento, assim, esse primeiro momento de encontro com o trailer vai ser justamente para identificar essa instância narrativa e discursiva, né, em que a gente vai ter essas intersubjetividades. Isso aqui, para mim, foi muito curioso, né, resgatar isso aqui para pensando essa aula, porque essa ideia da intersubjetividade, ela vai estar presente lá na minha tese de doutorado. Então, como uma série de coisas, assim, como que são rastros que vão ficando ao longo, né, da nossa trajetória, coisas que vão ficando das nossas pesquisas, que vão se desdobrando ao longo de 10, 15, 20 anos. E como que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Na verdade, essa questão específica aqui, para mim, foi muito curiosa, porque eu me dei conta agora. Assim, agora, eu digo, final de semana aqui, preparando, resgatando, né?
tecendo esse material, assim, dessa revisão, e aí eu percebo, assim, o quanto de coisas que estão lá presentes e que elas vão se atualizando para nós nas nossas pesquisas através de outras maneiras, né? Então, essa ideia, assim, dessas duas naturezas, né, no trailer, de uma natureza, vamos dizer, publicitária, uma natureza cinematográfica, ou a gente pode dizer uma natureza persuasiva, né, do ponto de vista de um discurso publicitário que precisa, né, engajar, né, seduzir o seu espectador ali, né, e engajar para que eu consuma esse filme, né, mas do ponto de vista também de uma natureza cinematográfica e desenvolver uma narrativa dentro desse trailer, né, quase que, assim, eu tenho uma narrativa ali dessa jornada desse herói que não se conclui, mas que quase que se conclui nesse trailer, né? No filme eu vou ter uma experiência prolongada daquilo que eu tenho uma experiência reduzida aqui no trailer, né? E eu já faço essa provocação porque a ideia, justamente, quando eu ingressei no mestrado, a gente ingressa no mestrado com um projeto, né? A gente sai com outro. E a ideia no mestrado era tentar entender as estruturas e as construções do ponto de vista cinematográfico e publicitário dos trailers de acordo com os gêneros cinematográficos, né? Então eu tinha uma inquietação, assim, qual é a variação que acontece, ou se existe alguma determinação, uma relação com o gênero, né, ao qual esses filmes pertencem, né? Porque existe uma promessa de gênero nesses trailers, né? Esse trailer aqui, especificamente, ele tem uma promessa de gênero de ficção científica, tem uma promessa de gênero de ação, né? Então, me prometem vários filmes são prometidos por esse trailer aqui do Matrix. E eu tinha esse interesse, assim, de pesquisar essa ideia. Tati, pode falar, Nívia. Posso fazer uma pergunta? Claro, pessoal, por favor. E quando passa o trailer, me ocorreu que ele também não pode contar todo o filme, né? Sim, então, sim. Ele trabalha com essa promessa, como tu falou, mas sem contar efetivamente, ainda que eu acho que nesse do Matrix, aquela parte que fala, eu não posso te explicar o que é Matrix, você tem que ver, eu acho que é real, né? Não dá para explicar. Exato. Mas, assim, como agora na Netflix, para escolher um filme, primeiro a gente vê uma série, 300 trailers para achar o que a gente quer. Me parece que isso é uma característica importante, né, de contar sem contar. Exato. Como você constrói uma experiência com o trailer, né, para o espectador, sem você estragar a outra experiência, que é a experiência com o filme. Então, duas ordens de experiência, né? E aí, nesse meio, assim, nessa provocação, é que o trailer pode ficar refém do seu referente, né? Pode ficar refém do seu filme, ou ele pode tentar se constituir enquanto uma experiência audiovisual autônoma, né? E aí é para esse lado que a dissertação acabou indo, né? Para tentar desconstruir o caráter hegemônico publicitário do trailer, né? Tipo, nesse sentido de que o trailer só vende só vende o filme ao qual ele se refere, né? E se ele só vende o filme, é isso, ele não pode contar ou não pode entregar, né, nada. Mas existe uma outra ordem, né? Se a gente pensar pela lógica do desejo, né, do Deleuze, do Guattari, que seria o trailer vender a si mesmo, enquanto uma experiência que é autossuficiente, digamos assim, né? Então, como, né? Como pensar o objeto ou esse audiovisual que pode vender a si mesmo enquanto linguagem, enquanto uma promessa de uma experiência estética em si. Se a gente pensar, e essa é uma provocação porque eu, por muito tempo, não consegui enxergar isso, né, no trailer, assim,
como que eu vou... Não tem, né? Porque o pensamento hegemônico é isso. A relação do trailer, o trailer é sempre um objeto que está em relação com o outro. Esse outro é o filme, ou a série, ou um game. Então, o trailer é sempre trailer de alguma coisa, né? Essa alguma coisa, ela acaba ganhando uma preponderância sobre o próprio trailer. E aí, como desconstruir essa hegemonia, essa preponderância do outro, né, sobre si mesmo? Esse era o desafio, assim, esse era a provocação que eu não conseguia enxergar e a provocação que o Alexandre me fazia, né? Então, assim, foi também um momento de revisitar uma série de coisas, assim, né? No final de semana eu estava voltando para questões da dissertação, assim, né? Me deparei com uma série de comentários dispersos, assim, ao longo dos documentos, e provocações, e-mails, me deparei, assim, com e-mails, assim, com o Alexandre, né? Trocas e provocações, assim, que era essa ideia que eu não conseguia, no primeiro momento eu não conseguia, muitas vezes, né, ver essa potência do trailer enquanto um audiovisual, né, que pudesse pensar a si mesmo. E o Alexandre, né, sempre, não, mas existe uma lógica, né, capitalista, e a gente dizia uma lógica capitalística, né, pensando aí com o Deleuze e Guattari, que é essa lógica do trailer, que ele sempre promete algo, né? Ele promete algo que é esse filme. Então, é sempre essa lógica, vamos dizer, uma semiose, uma semiótica, um processo de semiose, de uma semiose da falta, né? É sempre algo que falta. E se a gente pensar hoje a lógica do streaming, faz muito sentido, e cada vez mais sentido, porque parece que é uma falta que nunca é suprida, né? E que a gente precisa estar sempre selecionando algo e é esse looping, né? A gente entra num looping, assim, quase que de uma semiose que é sempre, que você sempre precisa de algo, né? Nunca é suficiente. Mas que experiências do trailer, e aí o questionamento, assim, dizer, não, mas o trailer, que experiências do trailer? Existem experiências do trailer que são suficientes em si, né? E aí eu comecei a tentar observar essas outras experiências. É lógico que existe uma produção de trailer hegemônica que está pautada por essa lógica da falta? Sim, né? Existe. A gente vai ver os trailers da Netflix, é isso. Ele está sempre prometendo uma coisa que tu precisa clicar no filme para ver, né? Porque é isso que eles querem, é isso que a própria plataforma quer, que você fique presa, inclusive, nela mesma, né? Eles produzem tanto conteúdo que quando toda semana tem coisa nova da própria Netflix, né? Então, é uma plataforma que pensa e gere totalmente a si mesmo, né? Pode falar, Gabriel. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que tem relação com o que tu estava dizendo, é como tem muito trailer que é a experiência em si, porque quando tu vai assistir o filme é uma merda. Tipo, eu tava lembrando aqui do fenômeno lá do Esquadrão Suicida. Isso. Excelente. Quando usaram, tipo, aquela música do Queen, né? O Bohemian Rhapsody, e sincronizaram com os momentos de ação do filme. Nossa, todo mundo pirou. Achei que isso é muito bom. Daí chega lá e o filme é uma bosta. E como que a gente pode pensar nessas dinâmicas, assim, pra tentar desvincular o trailer nessa lógica secundária como um subproduto do filme, né? Exato. Eu fiquei pensando nisso. Porque no TCC eu estudei remix, e remix é uma coisa... Acho que remixagem é uma coisa que vai um pouco nesse sentido também. Tanto remixagem sonora, mas remixagem audiovisual também, tipo... edits no TikTok, tipo... se a gente fica pensando sempre nessa lógica secundária, então aquilo ali só pode ser aquele produto, né? Tipo, ele não tem sustentação por si mesmo, né? Mas era só um comentário, assim, nesse sentido. Então, esse exemplo que tu deste é ótimo, assim, porque, inclusive, é um trailer dentro de uma lógica extremamente industrial, extremamente comercial, né? Que era o trailer do Esquadrão Suicida, mas que ganha uma autonomia total, porque ele quebra, né? Na verdade, ele gera uma expectativa do público com relação ao filme, mas, na verdade, ele em si é uma experiência autossuficiente. Porque o filme não supre aquilo que ele... E o filme nem vai ter como, né? Então, mas veja que
de alguma maneira, isso que fica ainda pulsando, assim, porque ele é uma experiência estética autônoma, mas ele gera uma expectativa para algo além, né? Então, ainda me parece, assim, por isso que eu digo que o fantasma da publicidade, ele está sempre presente no trailer, né? Então, essa é um fantasma que está sempre pairando, assim. Então, esse fantasma da semiose, da falta, ela está sempre ali. Por mais que a gente consiga encontrar uma experiência, eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês de uma experiência que a gente pode dizer autônoma, e o exemplo que o Gabriel deu, eu acho que é excelente, mas o fantasma da publicidade está ali, né? Ele está sempre à espreita, porque é uma lógica capitalística da qual a gente, né, é difícil se desvencilhar, né? Nízia, você tinha levantado... Na verdade, eu ia falar justamente isso, Paty, que quando o Gabriel falou, eu lembrei que essa é uma lógica da publicidade, né? Vender um produto melhor do que ele é, na verdade. Então, tá ali, né? A grande lógica. Ela fica sempre à espreita, né? Então, a gente desconstrói e a gente identifica que existem aspectos minoritários, né? A gente consegue identificar as linhas de fuga e é extremamente importante, né? A gente observar esses movimentos que são essas linhas de fuga, mas o movimento é tão forte que se existe um movimento de reterritorialização muito forte, né? Que acaba engendrando, de uma maneira ou de outra, o lugar, né, do trailer ou de algum outro, né, paratexto que a gente pensar, o movimento parece que sempre tenta, né, de reterritorializar ele naquele lugar de saída. E, Paty, eu pensei bastante lendo seus textos nos materiais de bastidores que se tornam outros produtos, né? Isso. Então, assim, eu e a Liz estávamos escrevendo sobre uma série que, na verdade, além do trailer, ela tem um documentário contando os bastidores. Uhum. E essa sensação da falta também continua ali. Continua. Porque, assim, embora eu tenha lá outras informações que é evidente de criação, de construção de cenários e tudo mais, que eu não vou ter assistindo a um produto, eu vou ter outras coisas que não vão ser contadas, que se eu assistir aquele suposto documentário, né, de bastidores antes, eu vou ficar querendo assistir o produto para conseguir suprir, né? Sim. E, ao mesmo tempo que também eu fiquei lembrando dos extras do DVD, que foram importantíssimos para eu pensar algumas questões da criação na tese de doutorado, né, que a Nízia orientou. E eu lembrei de um outro, aí eu tenho que perguntar para você, porque aí eu fiquei pensando, olha só, essa noção que vem lá da literatura, né, tem assim, aquela série imensa dos anos, acho que é 2000, 2005, Os Maias, que a Maria Adelaide Amaral, que é quem faz a adaptação do livro para a minissérie, ela consulta outras tantas obras e ela diz que a cena de abertura, a cena inicial da série, é uma cena que era uma anotação, numa nota de rodapé de um outro trabalho dele, e aí ela pega aquela cena e transforma e incorpora aquela cena que nunca existiu em nenhuma obra literária, né, do Eça de Queiroz, e ela traz isso para a adaptação literária na televisual. Aí eu fiquei pensando, não, mas é a nota de rodapé não é paratexto. Aí eu falei, não, ela é paratexto. Aí eu falei, não é. Eu falei, bom, a Paty resolve isso. Não, sim, é um elemento paratextual, claro. Sim, eu cheguei e disse assim, bom, acho que é um paratexto, sim, que embora esteja ali dentro do livro, não está incorporado ao texto efetivamente, né? Mas ela acaba sendo... Para a gente pensar a própria ideia do processo de criação, né? A nota de rodapé, ou notas, ou apontamentos, ou diários, né? São elementos paratextuais riquíssimos, né? Para a gente pensar esses processos de criação e como é que isso se desdobra, né? Na criação efetiva, assim, algo que está ali em puro devir, né? Ou com uma sugestão, e como que isso se materializa, né? Como que isso se atualiza, seja na imagem, né? Seja através do som, mas com certeza sim. E nas nossas pesquisas, inclusive, né, gente? O que a Paty falou é super importante. Quando a gente já tem uma trajetória, esses dias também, numa discussão com a Nízia falou, não, mas é isso e tal, e conforme ela dizia, eu ficava pensando, mas nós já escrevemos sobre isso.
realmente, nós tínhamos escrito, só que nós não lembrávamos numa coisa de 10 anos atrás, e aí nós fomos procurar falando assim, caramba, poxa vida, né? Por quê? Porque aquilo já era uma inquietação nossa. Só que é uma inquietação que a gente deixou lá por algum momento adormecida e não desenrolamos. E, de repente, nós voltamos a pensar em questões que são importantes, né, para a gente, que precisaram ser resgatadas de algum modo, né? São os rastros que ficaram ali esquecidos em algum momento. Nossa, é bem isso, assim, Adri, eu acho que tem coisas que, assim, que só a trajetória faz com que a gente perceba, né? E às vezes, assim, demora tempo para a gente perceber coisas que já estavam lá e que já estavam aqui, e como que, na verdade, a gente vai vendo que essas inquietações, né, elas fazem parte, como que elas vão ganhando formas de atualização, né? Como que elas vão se atualizando sobre diferentes objetos, fenômenos, né? Então, são fenômenos culturais que daqui a pouco acontecem em função de uma dada tecnologia, e como isso, na verdade, se a gente diz, nossa, a tecnologia mudou isso e aquilo, aí a gente para assim e vê que não é a tecnologia em si, né? Mas é algo que está ali dentro do fenômeno que a tecnologia só possibilitou, né? Ou deu a ver. Então, a gente se engana às vezes. Então, até a gente perceber que tem algo por trás, assim, é um movimento de amadurecimento mesmo, né? Da pesquisa, assim. E aí eu acho que, assim, essa ideia, assim, da desconstrução como uma operação metodológica, né? Então, o que foi, assim, para mim, uma virada de chave foi pensar essa ideia, né? Desconstruir uma noção hegemônica, né? De um objeto que está extremamente, né, sedimentado e tentar desconstruir essa noção hegemônica e observar aspectos que são minoritários desse objeto, e que é difícil, né, porque, e aí, para conseguir observar esses aspectos que são minoritários, foi necessário 2 arranjos, assim, metodológicos, né. Eu vou passar os trailers para vocês, para a gente ter essa ideia, mas só para que é basicamente o do artigo, né, que está lá na dissertação, mas que o artigo eu consegui concentrar nos 3, que é o trailer do Cidadão Kane, do Orson Welles, né, o trailer do Psicose, do Hitchcock, e o trailer do Laranja Mecânica, né, do Kubrick. A ideia foi justamente como é que eu desconstruo esse caráter hegemônico da publicidade e considero os devires minoritários dentro desses objetos, dentro do trailer, né? Só que até eu chegar nesse recorte, por exemplo, foi muito difícil, porque estava sempre numa esfera bastante teórica, né? Então, era desconstruir o caráter hegemônico da publicidade. Como? E aí veio a ideia justamente, né, em que experiências atualizadas, a prática do trailer se coloca de modo que o mesmo venha a se constituir autônomo. Então, essa era a pergunta, essa era a questão, né, de pesquisa. Como é que eu consigo identificar, que experiências que eu consigo identificar uma autonomia estética do trailer? Reconhecendo que a publicidade, ela paira sempre ali como um fantasma, né? Mas a desconstrução é isso. Eu reconheço que existe o aspecto hegemônico, mas eu descentralizo ele e centralizo aspectos minoritários para enxergar que outros aspectos, que outras potencialidades esse objeto aqui me permite observar sobre o universo do audiovisual, né? E aí o que o Foucault, né, na verdade, Foucault vai dizer, lendo Deleuze, né, o que esse murmúrio, né, o que se diz sobre o audiovisual, sobre as formações históricas. Então, assim, o que a gente consegue reconhecer que está ali, né, entranhado, mas que a gente não consegue necessariamente, às vezes, apreender por conta de um olhar hegemônico. Então, se eu conseguir mudar a lente desse olhar, né, acho que o Guilherme comentou sobre o Festim Diabólico, né, isso exato, os trailers do Hitchcock, na verdade, dos Pássaros, do Festim Diabólico, né, eu trouxe aqui o do Psicose,
vários deles são quase que essas peças autônomas, né? Então, eu vou passar aqui e depois eu vou voltar só para a gente não perder também a experiência da visualidade, né? Várias pessoas podem não necessariamente conhecer os trailers. Então, deixa eu apresentar aqui. Eu vou passar o do Kubrick, e depois o do Psicose e o do Cidadão Kane. Só que, gente, assim, ó, o do Cidadão Kane e do Psicose, eles não têm legenda aqui, tá? Eu tenho ele legendado só que ele não roda o áudio aqui com o arquivo do computador, então tem que ser do YouTube. Tá, eu vou passar aqui. Incrível, né, essa peça. Alguém já tinha assistido o trailer Esse é um trailer do Laranja Mecânica. Na verdade, na época, ele é tido, classificado como teaser, né? E ele estava disponível numa edição de colecionador, assim, uma edição em DVD. Eu tive acesso a ele, assim, pelo DVD mesmo, né? E aí que veio um dos questionamentos, assim, porque esse era um extra do DVD, e eu lembro até hoje, assim, que o Alexandre disse assim, pois é, né, mas que coisa estranha, porque um teaser é um extra do DVD, mas tu já viu o filme, por que tu vai ver esse... E aí ficou essa coisa, por que eu vou consumir, entre aspas, né, esse material extra desse DVD aqui, se eu já vi o filme, né? Então, por quê? Porque ele é uma experiência audiovisual completamente autônoma, né? Assim, ele tem uma referencialidade no filme, né? Inclusive de algumas cenas, algumas poucas cenas, né? E aí é quase como uma experiência videoclíptica, assim, né? É um videoclipe já lá na década de 70, né? Sendo ensaiado ali com esse formato, assim, tensionando esses dois formatos. Ele é um trailer videoclipe, né? E pode falar, Marília, que digitou, mas pode abrir o microfone, Marília, não tem problema. A Marília está com problema nas amígdalas hoje, por desculpa, isso que ela escreveu, Paty. Desculpa, foi mal. Imagina. Ela disse que quando leu o artigo foi buscar o trailer, mas percebeu que... tá, tu viste outro... Porque realmente tem outro trailer, né, do Laranja Mecânica. Esse é um teaser da época, e que ele aparece, sim, classificado em alguns lugares como o que foi exibido no cinema, como por isso que até eu falei assim no começo, que eu falei trailer de cinema, porque é o theatrical, em inglês é o theatrical trailer, então é o trailer que é exibido na sala de cinema, né? Então, em princípio, né, na época, assim, eu tinha essa informação, mas eu sei que tem outros dois trailers do filme. A gente vê no YouTube ali que tem outros, né? Mas, assim, essa experiência aqui foi uma experiência que marcou bastante, porque ela estava, né, inclusive faz parte de outras edições que depois foram lançadas em Blu-ray. Esse teaser continua sempre como uma referência, né? Porque, inclusive, depois eu me desdobrei nunca escrevi nenhum artigo, mas o cara que fez esse trailer do
do Laranja Mecânica e que fez alguns trailers para os filmes do Kubrick na época, que chama Pablo Ferro, que ele trabalhava com créditos de abertura bastante, né? E ele fez muitas experiências audiovisuais na época que tensionaram tudo que se esperava dos créditos de abertura e até mesmo do trailer, né? Então eram experiências super inventivas na década de 60 e 70, né? Ele fez várias coisas, a galera do design estuda bastante, assim, e aí acabou assim que a gente conseguiu reconhecer incorporar o trailer, né? Esse teaser, na verdade, ele é um teaser, porque dentro da ideia do trailer, que tem 2 minutos e 20, né? Ele tem 1 minuto apenas, então a gente incorporou na ideia do arquivo audiovisual, porque ele justamente tensionava esse aspecto, né, de linguagem ali, daquilo que se constituía enquanto um trailer hegemonicamente falando, né? Paty, eu sim. acho que tem uma coisa também que é essa ligação da montagem do trailer com a música, né? Que, sei lá, me lembrou meio um videoclipe, assim, que também tem essa fragmentação. Essa ideia dessa montagem, eu até falo assim, depois eu discorro um pouco na própria aí depois na dissertação tem a parte das considerações sobre os tensionamentos, e aí eu vou um pouco mais do ponto de vista da linguagem, a montagem métrica com a sinfonia ali, né, do William Tell, de Rossini. Então, como que essa montagem métrica, ela está sempre ali, né, articulando, e num ponto que fica, assim, quase incômodo aos olhos, né? Tem coisas que a gente não consegue, inclusive, ele fica... eu vou compartilhar aqui de novo a tela. A gente consegue, quando a gente dá o print, a gente consegue ver que as telas, vou voltar aqui, a gente vê que existe uma coloração, né, do azul, do amarelo e do rosa. Só que quando a gente está vendo, né, o fluxo do audiovisual, a gente não consegue, o nosso olho não consegue apreender o quão rápido na verdade, né? Então, isso é tão rápido que a gente não consegue dar conta dessas variações coloridas aqui. Eu só consigo perceber quando a gente dá o pause. Né? Então, porque é realmente muito rápido, né? Porque ele tenta acompanhar e fazer essa ideia da montagem métrica mesmo. O Rafael falou dos trailers do Godard, né? Que ele também editou... exatamente, ele sempre teve essa ideia da... Sabe que na época, Rafael, Póstumo tem como título trailer de um filme... Olha, isso eu não sabia, Rafael, porque isso foi bem curioso, se você quiser depois abrir o microfone, porque uma das provocações finais da minha dissertação era, e eu, inclusive, falo sempre para os meus alunos, assim, no curso de cinema, que eles podem construir, né, podem produzir trailers de filmes que não existem. Inclusive, na pesquisa, na época da dissertação, vocês têm que, assim, só fazer a gente vê que retomar um pouco que o YouTube ainda não existia, gente, né? Então, assim, hoje a gente olha e pensa assim, nossa, mas tem uma série de informações que eram muito difíceis a gente conseguir na internet. De fato, assim, né? A gente acha, tanta coisa que está disponível, mas é muito louco isso, que em 2006, 2007, muita coisa ainda não se tinha totalmente acesso, né? E essa ideia do trailer de um filme que não existe, fiquei curiosíssima agora para ver essa do Godard, porque no final da dissertação eu me deparei com um festival de trailer, que existia na época, eu não sei se existe ainda, mas era um festival que premiava várias categorias, assim, né? Melhor narração over, melhor montagem, trailer aí tinha divisão de trailers por gêneros de filme, né? E uma das premiações era o melhor trailer para um filme que não existe. E aquilo ali foi um negócio que eu fiquei assim, não sei se talvez se já tivesse, né, essa provocação ali do Godard, por conta do festival, se o festival incorporou por conta dessa provocação já existente do Godard, mas, enfim, foi uma coisa que realmente
apareceu, assim, como uma provocação bem forte, assim, sabe? Diga, Gabriel. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, que agora me lembrou, foi a dissertação do Marcelo Conter, sobre imagem e música para vídeos na web, assim, que daí agora eu fiquei pensando sobre essa questão da trilha visual ser editada pela trilha sonora, né? Nessa questão do trailer da Laranja Mecânica, isso fica um pouco mais evidente, porque a trilha visual não tá ali como um mero acompanhante, né? Ela tá ditando o ritmo e o tempo que o trailer vai se desenvolver. Exato. Não, aqui tem uma relação intrínseca, né, entre... Não tem vamos dizer assim, não existe, né, uma valoração entre a imagem ou a música. Não, aqui tem uma conjunção mesmo de imagem e música, né? É uma relação quase que, tipo, conjunta, né? Então, isso vai ao encontro, sim, da dissertação do Marcelo, né? Essa ideia de imagem e música, com certeza. Diga, Klaus. Desculpa, acho que não estava dando. Tá falhando um pouquinho. Eu comecei a escutar e agora caiu. Não, só queria deixar meu apreço permanente pela aula, porque tá me remetendo muito ao trabalho que eu estou fazendo no momento, assim, com uma amiga, e é sobre o cinema do David Lynch, né, mas me lembrou que o TCC dela envolve a produção tem uma dimensão teórico-prática, né, mas a parte prática é criar um trailer de um projeto não finalizado do David Lynch, né, o trailer de um filme que não existe. Então vai ser especialmente útil transmitir o trabalho e discutir essa aula com ela, mas especificamente sobre esse trailer do Laranja Mecânica. Eu fiquei pensando agora, revendo, se não tem também uma tentativa de estabelecer uma metalinguagem a partir do trailer com um dos argumentos, uma das sequências do filme que envolve o Alex sendo obrigado a assistir aquelas sequências catatônicas, né, de fotos. Então parece que o trailer está tentando subjugar o espectador a essa mesma lógica que o filme propõe, sem entregar, né, essa lógica. Mas me remeteu a isso. Perfeito mesmo. Isso apareceu, não está, né, no artigo, não está na dissertação, essa relação metalinguística, mas já apareceu em sala de aula, quando eu apresentei, assim, às vezes eu dou disciplina de montagem, né, e aí no tópico, quando a gente vai discutir trailers, e aí, inclusive, é quando eu incentivo o pessoal, assim, de pensar o trailer de filmes que não existem, né, e aí, passando, eu sempre acabo exibindo esse trailer, esse teaser, né? E um aluno também comentou exatamente a mesma, essa pontuação que você fez, assim, e eu agora me lembrei, assim, porque é algo extremamente, bem comum, e aparece, né, no próprio trailer, a cena dele, que é com os olhos. Então, é como se a gente realmente estivesse, eu acho que é totalmente intencional, assim, eu acho que é da onde pode ter surgido, vamos dizer, se a gente fosse trabalhar com a ideia de intenção, ou de onde é que veio, né? Acho que, com certeza, vem de um pensamento ali metalinguístico do trailer com relação à experiência do personagem do Alex. Acho que tem totalmente a ver, assim. Daria até para... Porque, na verdade, tanto esse trailer do Laranja Mecânica e vou passar agora o do Cidadão Kane, do Psicose, esse aspecto metalinguístico é algo extremamente presente em todos esses trailers, né? E quando a gente pega, assim, na verdade, o arquivo, né, de trailers para a dissertação foi depois eu continuei trabalhando, assim, um pouco, sempre a cada semestre, cada ano, na verdade, quando eu vou trabalhar esse tópico na disciplina de montagem, esse arquivo meio que aumenta, sabe? Porque sempre surge outro trailer, aí daqui a pouco, opa,
encontrei um outro. Então, é um arquivo em expansão, assim, em contínua expansão, e é impressionante que todos os trailers que a gente vai trazendo, né, e que eu vou trazendo, assim, a gente acaba que não escrevia mais artigos depois disso, a gente entra em outros compromissos, mas o quanto de coisa tem extremamente rica que a gente percebe que a metalinguagem é um elemento principal, assim, que é o recorrente em todos eles. Então, é um elemento chave em trailers que tem esse caráter autônomo, né? Ou que tem essa experiência estética, né? Eu digo experiência estética autônoma, né? Não é que o trailer é autônomo em si, mas a experiência estética dele é uma experiência estética autônoma com relação ao filme. A gente consegue ter uma experiência estética de autonomia. E a metalinguagem é central, assim. Então, eu fico feliz de ver, assim, que tem outras pessoas também pensando a ideia, né, do trailers de filmes que não existem e fazendo também, colocando em prática. O pessoal aqui no curso de cinema também adotou um pouco essa forma de fazer o trailer de projetos que não estão ainda finalizados como forma de tentar captar recurso também, né? Então, é uma forma, assim, né, de tentar trabalhar meio que as margens dos editais, dos financiamentos, enfim, a gente não consegue, o pessoal não consegue grana e quer criar uma espécie de uma campanha. Então, vamos, a partir do roteiro, né, do curta, eles gravam um trailer de um projeto que ainda não começou a ser feito, para que as pessoas conheçam mais ou menos o que vai ser esse filme e se tu vai conseguir, né, um investimento e um apoio, assim. Teve 2 projetos que fizeram isso e arrecadaram, assim, uma bela grana para fazer os filmes. Foi bem interessante, assim. Eu vou compartilhar agora aqui, então, o trailer do Cidadão Kane. O do Psicose. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. It's difficult to describe the way that the twisting of the well, I won't dwell upon it. Come upstairs. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room.
still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. This was the son's room, but we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number 1. I want to show you something there. All tidied up. The bathroom. Well, they've cleaned all this up now. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound. And, Alguém já tinha assistido ao trailer? Klaus já tinha assistido? Eu acho que nem a Marília falou ali no chat mais cedo, eu tentei procurar os trailers conforme eu vi ele no artigo, só que os que apareciam eram os mais novos, assim, tipo, versão 4K, sim, de laranja mecânica. Tá, entendi. E daí esses passaram batidos, assim, no time. No fim, acho que é algo que talvez a gente não linkou, né? Não colocou os links. É que o artigo é de 2013, né? E antes disso, como eu disse para vocês, eu tinha os trailers em função das mídias físicas, né? Todos esses trailers eu tinha em função das mídias físicas e não do YouTube. Né? Então, foi uma coisa meio... uma questão anacrônica aí, né? Ficou, talvez se tivesse o link, né, nos artigos daria para saber exatamente qual que é, né? Aí uma questão, uma falha aí de atualização, fazer uma versão atualizada do artigo.
o link correto. Diga, Cláudio. Eu achei interessante. Acho que dá para me ouvir, né? Desculpa. Dá. Uhum. Não, eu achei interessante que aparentemente o que os trailers contemporâneos têm de publicitário, o Hitchcock tinha de jornalístico, né? Porque parece que ele inventou linha direta ali do próprio filme. Ele vai nesse espaço e é curioso como talvez tenha uma sinalização forte de um cinema de autor também, porque é o diretor dando cara a tapa, defendendo o argumento do filme, né? Defendendo esses elementos do filme e introduzindo esse universo, né? Exatamente, assim, isso é algo que apareceu na análise, né? Esses dois elementos eu acho que são bem importantes, assim, uma é essa ideia dos bastidores, de que o tempo do acontecimento, né, do trailer, se a gente pensar a lógica publicitária, o trailer é sempre aquilo que vai vir, né? Então, assim, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E o tempo do acontecimento do trailer do Psicose é justamente nesse sentido meio que do que tu falou, assim, é quase que de um acontecido, né? Então é de algo que já aconteceu nesse tom jornalístico. Eu não trago essa visão assim do jornalístico, mas eu trago essa ideia de que é um acontecimento, né? Algo que já aconteceu, né? Então o filme obviamente é algo que já aconteceu. Mas então ele fica nesse lugar, então, tipo, se aconteceu é porque alguma coisa de fato aconteceu. Então tem um acontecimento ali que são esses assassinatos, né? Que já está num dado passado, e é quase que o Hitchcock é esse narrador ali que nos leva para percorrer esse acontecido, que depois, no final, a gente vem, né, com esse tensionamento, o trailer vai vir e dizer assim, olha, então, para tu ver o que foi que aconteceu, tem que ver o filme, né? Então, aí que faz esse gancho, né, dessa fantasmagoria da publicidade. Mas a ideia é justamente isso, assim, desse tempo de algo que já aconteceu e ele se coloca ali, né, como autor, que é algo que o Orson Welles também faz no trailer do Cidadão Kane, né? Então, é uma marca, assim, que vai aparecer nesse arquivo, na Constituição, né, eu trouxe aqui, né, eu fui pulando, mas um pouco dessa ideia da perspectiva teórico-metodológica, foram 3 conceitos, assim, que foram operados para construir, né, uma ideia metodológica na dissertação, que é a ideia da desconstrução, né, então, que é esse descentramento, essa descentralização do território hegemônico da publicidade, né, e tentar entender esses outros territórios possíveis do trailer, e centralizar esses aspectos minoritários, né? O segundo é justamente essa ideia que ela é o conceito da máquina desejante, né, do Deleuze do Guattari. Então, entender esse trailer enquanto uma máquina audiovisual, né, que é a expressão de sua potência e não a expressão da falta, né? Então, essa foi o movimento de desconstrução, assim, de entender que o trailer ele não está prometendo simplesmente algo que é o filme, então ele não é expressão de algo que falta, mas ele é expressão de uma positividade, de um excesso, né, que produz a si mesmo e a outros, né, em diferentes atualizações, seja na televisão, seja em videoclipes, em festivais de trailer, e aí a expressão dessa potência que eu fui tentando mapear, né, como uma espécie de rizoma, assim mesmo, né, então vai tendo essa expressão rizomática, assim, dessa máquina desejante, né, que vai se atualizando aí na televisão, em videoclipes, em festivais de trailer, os trailers de cinema, né, como materiais extras de DVD. Na época se falava muito em trailers feitos para celular, né, então, para ver que tem uma coisa, né, que a época diz muito, assim, hoje a gente diz, como assim trailer para celular? A gente assiste trailer em celular hoje, né, mas tem toda uma especificidade se a gente pensar, né, os filmes cada vez mais feitos para televisão ou para celulares, né, eles vão utilizar tipos de plano, de enquadramento que no cinema não vai ser utilizado, então, um plano aberto, né, um plano geral,
você quase não consegue no celular ter uma noção, assim, do que está ali dentro da imagem. Então, vamos usar planos mais próximos, né? Então, isso é uma questão de linguagem, assim, que passa, né, muitas vezes batido, assim. Então, assim, o trailer ele vai se atualizando nesses diferentes lugares. Na época, por exemplo, trailers de games, né? A gente não tinha isso, né? Por exemplo, eu jogo videogame desde criança. E a gente não tinha ideia, assim, o que é esse jogo que eu vou locar, né? Eu locava na videolocadora. Que jogo é esse que eu vou levar para casa? A gente não sabia, tu pegava e levava, né? E aí tu chegava lá e dizia, puta, que jogo ruim, né? E agora? Aí tu queria ir lá no locador e queria devolver porque não gostou do jogo. Se a gente pensar aí com a geração de PlayStation, né? Aí a gente começa a ter, depois ali, PlayStation 3, acho, né? Não sei, não vou arriscar dizer, 2 também não é meu foco, mas, assim, começa a ter trailers para os jogos, né? Para os jogos. Então, trailer de games, que é justamente para a gente ter uma ideia, o que eu vou jogar nesse jogo, né? É uma forma de você já antecipar uma espécie da experiência, né? Com determinados jogos. Ao mesmo tempo, a gente pode entrar aí toda uma seara de discussão sobre gameplays, né? Gameplays como paratextos, né? É possível, né, pai? O que esses gameplays como paratextos possibilitam dizer ou olhar para esse fenômeno, né? É uma questão aí, né, a ser pensada, assim, tô jogando possibilidades para a gente ver que como quando a gente começa a pensar nesses agenciamentos, assim, né, e não pensar o paratexto como alguma coisa fechada, mas alguma coisa que vai se conectando e agenciando outros corpos audiovisuais, né, outras corporalidades audiovisuais, aí acho que vai bem ao encontro do que a Nízia pesquisa já há muito tempo e propõe, né, e vocês no grupo também, essas corporalidades, como é que elas ganham um outro sentido, né, sentido de linguagem, né, então tem muita coisa, assim, que eu acho bem potente para a gente pensar. E aí a ideia do arquivo, do Foucault, era justamente a gente tentar, assim, entender, né, construir uma espécie de arquivo, mas um arquivo que não está fechado, mas que ele está sempre em constante expansão, né? Porque a partir desses arquivos a gente consegue observar as regularidades, né? Aquilo que sempre aparece, aquilo que é hegemônico, mas a gente consegue observar aquilo que é específico e particular, né, a cada um, e essas particularidades e essas especificidades se tornam enunciados possíveis, outras enunciabilidades e outras visibilidades. Daí que o Deleuze vai, a partir, né, da leitura do Foucault, ele vai dizer, vai propor as categorias do visível e do enunciável, que se tornaram, de alguma forma, né, uma estratégia metodológica aqui na dissertação, para eu conseguir, então, me aproximar, vamos dizer assim, dos trailers, pensando não só essa dispersão deles enquanto máquina desejante, mas observar as especificidades, né, de cada um deles. Então, a formação, assim, do arquivo audiovisual foi justamente com a intenção de reconhecer essas expressões minoritárias, né, e entender essas experiências que são independentes dessa lógica comercial. Então, uma vez que a gente consegue, né, dentro desse arquivo, entender qual é a particularidade de cada um, depois a intenção foi, mas o que além dessas particularidades, o que esses trailers todos, que são independentes dessa lógica comercial, também estão nos dizendo sobre esse modo de ser trailer, né? Então, é isso que eu digo, assim, junto com o Foucault, que eu trouxe. No arquivo existe um lugar de especificidade, um ser trailer. No interior desse arquivo, a publicidade ela perde a função hegemônica, mas abre espaço para uma outra, né, multiplicidade de enunciados e acontecimentos regulares. Que enunciados são esses? Né? E aí, algo que o Klaus já tinha, né, até mencionou na fala dele, né, a questão da autoria. Porque um dos aspectos que vai se tornar visível, né, muito e enunciável no conjunto desse arquivo é uma ideia de trailers de autor, né? É quase que algo que fica ali como um achado, assim, vamos dizer, né? Não é
uma resposta, mas é algo que a dissertação encontra, eu encontro no final da dissertação isso, né? Mas eu já não tenho mais tempo de desenvolver na época. É algo que se chega ali no final, né? Mas também sempre pensar essa estratégia metodológica do visível e do enunciável. O desafio era, e aí eu vou passar depois o trailer do Cidadão Kane, e eu acho que dá para entender bem, assim, essa ideia do visível e do enunciável com o trailer do Cidadão Kane. Que não é uma problemática que parece que a gente está colocando aquilo que é da ordem do visível na imagem e aquilo que é da ordem do enunciável na palavra. Não é isso, né? O visível e o enunciável é como uma ideia de disjunção, né? Então, é sempre uma problemática sempre de disjunção e de conjunção. Qual foi o desafio, assim, o que o Deleuze está propondo a partir da leitura do Foucault? Então, ele diz que não existe uma conformidade entre o regime de visibilidade e o regime de enunciação. Não é uma coisa que existe um encadeamento. Aquilo que é dito é visível, né? Aquilo que é falado, aquilo que se enuncia, é da ordem daquilo que a gente enxerga. Então, ao contrário, o desafio é sempre enxergar o que se fala e o que se vê não são a mesma coisa, né? Então, aquilo que o trailer do Cidadão Kane está nos dizendo, né? O que tem por trás daquilo que a gente está vendo, né? Então, ele nos diz algo a partir das suas enunciações, e aí, pensando aqui, enunciação através da figura do Orson Welles, que vai ditando todos os movimentos, mas o que a gente está vendo nos diz algo para além daquilo que está sendo enunciado, né? Então, é uma relação de tensão entre uma promessa que é enunciável e um maquínico que é visível. Como enxergar isso que não está sendo necessariamente dito, mas que a gente está visualizando, que a gente está enxergando, né, que é da ordem do visível. Esse foi o desafio de não entrar nessa relação de conjunção, mas sempre manter essa relação de disjunção e conseguir enxergar. Aí vai dizer, tá, mas como assim, né? Como de fato, onde é que a gente chega nessa do ponto de vista da operação mesmo, da análise metodológica, né? Então, operacionalmente, né? Porque eu acho importante isso, porque quando a gente fala de estratégias metodológicas e metodologias, às vezes as pessoas falam, mas como é que tu fez isso exatamente, né? Para mim é sempre, eu gosto de trazer isso, tá? Como é que eu fiz, porque quando eu estava aí, né, no mestrado, doutorado também, eu queria saber como é que as pessoas tinham feito, então a gente sempre vai atrás de como é que foi feito. Então, como é que eu fiz, assim? Operacionalmente, eu fui atrás da ideia de identificar as imagens mais expressivas do trailer, enquanto visibilidades carregadas de outras enunciabilidades que aquelas que ela dá a ver. Então, a ideia foi, assim, encontrar os momentos decisivos no trailer, né, as imagens que apareciam, que eram o que a gente, conceitualmente, na prática da edição, na prática da montagem, né, o Walter Murch é um autor que fala muito isso, né, o Cartier-Bresson já falou sobre isso na fotografia, sobre os momentos decisivos. Então, seriam esses instantes pregnantes. Então, essas imagens eu fui selecionando e, a partir delas, né, eu coloquei elas coloquei elas num quadro, né, na dissertação, e o que aparecia com elas e que era dito junto com elas, né? E aí a gente vai ver que não existe, de fato, uma relação de conjunção entre o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. E aí a intenção era tentar desvelar o que tem por trás dessa camada de visível e enunciável que, em princípio, estaria ali, né, com o som e com a imagem. E aí eu trouxe essa imagem aqui, porque ela nos mostra o ator aqui, né? Esse aqui é um ator, filme, que que o Orson Welles, inclusive, apresenta ele, né? Esse é o fulano, esse é o ciclano, mas por trás disso tudo, né, tem algo acontecendo lá, que é o bastidor do filme, né?
Então, assim, tem alguém iluminando, alguém construindo alguma coisa. Então, tem algo por trás dessa imagem. Essa imagem me diz algo além daquilo que o enunciado está me dizendo, né? Então, essa foi sempre a ideia, assim, de tentar enxergar nessas imagens, né, o que para além delas, né, a gente consegue, que não é necessariamente aquilo que está sendo enunciado, né, e orientado em termos da narração do trailer, né. E aí, por isso que a gente vai ver que, no caso do trailer do Cidadão Kane, e acontece também no do Hitchcock, né, tem muito isso que o Klaus falou, que essa coisa do jornalismo, né, não diria talvez jornalismo, mas essa coisa dos bastidores, essa coisa de um trailer que daí, conectando com o pensamento da máquina desejante, conectando com o pensamento do nível maquínico, né, essa ideia de um trailer, de um território trailer bastidor, né, de um trailer que se faz e que nos revela um bastidor, né, então esse outro território possível do trailer, né, de um trailer que não é com as imagens, inclusive, do próprio filme, porque nenhuma dessas cenas, nenhuma dessas imagens aqui do trailer estão no filme. Então, esse foi um dos tensionamentos. Acho que, Nízia, tu levantou a mão, né? Sim, Paty, eu só queria chamar a atenção justamente para a preciosidade dessa lâmina que tu está mostrando aqui, porque em termos metodológicos isso é bastante inspirador para quem vai trabalhar com audiovisual ou com outras metodologias, que não é uma metodologia que é chupada, né, ou que é espelhada de alguma metodologia que já existe, mas uma metodologia construída em harmonia com a problematização de pesquisa, porque o que tu quer é justamente essas outras enunciabilidades que ela, para além daquilo que dá a ver. Então, aquilo que está em negrito ali, essa significância, para além das descrições conteudísticas. Quando a gente está falando de audiovisual, essa descrição conteudística é muito chata, porque, na verdade, todo espectador comum, né, todo o espectador, ele está vendo essa descrição conteudística. Então, a problematização do audiovisual, que vai para além daquela obviedade, ela é muito importante. E também, isso que tu colocou quase ali como objetivos, né? Identificar a promessa, ou seja, tu está criando critérios de análise que vão valer para todos os trailers que tu vai analisar. Então, só chamando atenção para como é possível a gente produzir uma metodologia, desde que ela seja adequada ao problema de pesquisa, que se descreva como se está fazendo, quais são os critérios usados aí, e claro, tu deve ter uma outra parte lá da dissertação, que tu falou quantos trailers, por que escolheu esses trailers e blá, blá, blá. Mas queria chamar bastante atenção para isso, que é um aspecto da nossa disciplina, que é a questão metodológica. Eu tentei, né, trazer, assim, justamente pensando isso, assim, da importância, assim, dessa questão da metodologia, né, o quanto foi, na minha trajetória, foi super importante, assim, né, tive aula contigo, inclusive, também, de metodologia, né, então, o quanto é importante, assim, a gente ter esse acesso à construção, né, às vezes, assim, como entender a construção de possíveis metodologias, né, de estratégias, né, metodológicas, e que elas podem ser, né, utilizadas para a gente pensar esse conjunto de objetos, né. E aí aqui é muito isso, assim, como que o objeto vai se construindo junto com essa estratégia metodológica, né. E uma outra coisa, Paty, tu traz conceitos teóricos que vão ajudar na tua metodologia, que é o que tu falou, desconstrução, audiovisual como máquina desejante, e o arquivo em Foucault como essa constante expansão. Então, isso também é um outro aspecto importante que eu deixei de falar, que é essa relação
com a perspectiva teórica que tu vinha construindo, né, para sustentar a dissertação. Exatamente. Então, assim, sempre buscar, né, ter o suporte dos conceitos, e como que, através dos conceitos, a gente consegue identificar aspectos metodológicos possíveis, né, e que não fica justamente aquela coisa, são aspectos metodológicos que se tornam, vamos dizer assim, funciona, né, para o objeto do trailer, pode ser que venha funcionar para outros, mas a intenção não é essa, assim, né, é que ela se construa com o objeto, então não é uma coisa de, eu vou criar um método para ser replicável, né, então também ter, assim, claro que os conceitos, eles com certeza, de acordo com os objetos que a gente estiver trabalhando, né, vão se construindo e moldando o nosso objeto, mas não é a ideia de, agora eu vou pegar essa estratégia metodológica aqui da Paty nessa dissertação e vou aplicar como método, né, porque a gente corre o risco, né, muitas vezes, de transformar nossas estratégias metodológicas em método, só que os objetos são vivos, né, e aí eu acho que essa que é a grande questão, assim, os objetos têm uma vida muito importante. Então, será um pouco da minha briga com a Lê, né? Que a Lê considerava muito assim, a teoria, mas os objetos, e assim, os objetos falam muito para a gente. Então, o que dos objetos está aparecendo para daí a gente conseguir encontrar essa relação entre o objeto e a estratégia metodológica, né? Então, é um desafio, assim, realmente sempre é o nosso desafio, né, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, assim. Então, acho que eu busquei, assim, essas três questões, né, para todos os trailers eu fazia identificar a promessa do trailer e o seu caráter publicitário, porque entende-se que a publicidade, ela está ali enquanto um fantasma, sempre presente, né, então, existe uma promessa, assim, de trailer, existe um caráter ali, existe uma natureza publicitária, mas depois era buscar o que tinha de específico em cada um desses trailers, e aí ir agrupando tendências, se elas existissem, né, numa ideia, né, num arquivo. E aí, por último, buscar essas possibilidades de concepção maior, né, do audiovisual. O que esse trailer, né, por exemplo, o que o trailer do Cidadão Kane, o que o trailer do Psicose, o que o trailer do... O que esse trailer me diz sobre uma dada produção audiovisual, né? De que forma que ele contribui para eu pensar a prática do audiovisual, né? Então, assim, de uma forma, pensando justamente os agenciamentos maquínicos, né? Do Deleuze. Então, o que a gente chegou, assim, foi uma ideia de devires de autonomia estética e produtiva atualizada, né, nesses três trailers, né? No Cidadão Kane, no Psicose e Laranja Mecânica. Eu acabei não passando, né, o trailer do Cidadão Kane. Eu vou passar aqui, tá, gente? Se vocês querem fazer um intervalo depois que passar o treino? Não sei como é que tá para a galera, se quiser pegar um banheiro, um cafezinho, alguma coisa, vocês me digam. Já que ninguém responde. E aí? Eu diria que poderíamos continuar, porque está num fluxo, mas não sei, o pessoal pode se manifestar aí, né, gente? Vocês que digam aí. Eu vou apresentar aqui, então, o trailer do Cidadão Kane, depois a gente vê. Só aqui. Esse também tá, eu vou colocar a legenda só aquela do automática do... Lights! Give me a light. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's pretty nice ballyhoo. But here's some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks. Now smile for the folks, Joe. Smile. Joseph Cotton, ladies and gentlemen, that's it.
Joseph Cotton, I think you're going to see a lot of him. Here's Ruth Warwick, whom I know you love. Ruth, look at the camera, Ruth. We caught Ruth with her hair up. And here's somebody you've all heard on the radio, so I don't have to tell you he's wonderful, Ray Collins. Dorothy Commengore is a name I'm going to repeat. Dorothy Commengore. I won't have to repeat it much longer. You'll be repeating it. And here's George Coulouris, who's a grand actor. I'll say that name again. George Coulouris. Watch it. Here comes Everett Sloane. Look out, Everett. Oops. Everett Sloane, ladies and gentlemen. He isn't necessarily a comedian. And here's one of the best actors in the world, Agnes Moorehead. I've said a lot of nice things, but Erskine Sanford deserves some more. Erskine Sanford. So does Paul. Paul Stewart, everybody. Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. I'll turn you over instead to the characters in the picture. As you'll see, they feel very strongly on the subject. Charles Foster Kane is... Sure, he started the war. But do you think if it hadn't been for Mr. Kane, the United States would have the Panama Canal? Charles Foster Kane is nothing more or less than a communist. Kane, governor. Listen, when the voters of this state and Mrs. Kane learn what I found out about Mr. Kane and a certain little blondie named Susan Alexander, he couldn't be elected dog catcher. I'm going to skin Mr. Charles Foster Kane alive. I'm going to marry him next week at the White House. Emily, I hear you've been stepping out with Charlie Kane. Of course I love him. I gave him $60 million. Well, of course I love him. He's the richest man in America. But all the girls say about him at first. But you know, I can't help but admire him. He's crazy. He's wonderful. Ladies and gentlemen, I don't know what you'll think about Mr. Kane. I can't imagine. You see, I play the part myself. Well, Kane is a hero and a scoundrel, a no-account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theater when Citizen Kane plays here and decide for yourself. Infelizmente não tem não achei a legenda aqui, nem como possibilidade aqui do automático. Mas é muito curioso aqui, né, ao longo de todo o trailer do Cidadão Kane, essa relação, né, que o Orson Welles se coloca como o narrador sem aparecer, né? Então é o microfone que aparece. Isso tem uma questão também, uma referência muito forte ao fato dele, né, a voz dele, quando ele narrou o episódio da Guerra dos Mundos, né, então a relação dele com o rádio, assim, né, então, de novo, aqui aparece essa relação autoral, né, ele se coloca, ele não precisa aparecer, mas ele se coloca totalmente na constituição, na construção, né, na tessitura do trailer. E é essa voz que dá os comandos, assim, né? E que vai apresentando esses bastidores. Tem muito aqui uma relação, se a gente pensar que isso é década de 40, né? Então tem um contexto de produção do Studio System nos Estados Unidos, né? Então a ideia do estúdio aqui é muito importante, você ter os atores e a equipe do estúdio, porque era contratual, né? Você trabalhava para aquele estúdio e era o sistema de estúdios, você fazia parte daquele estúdio. Então, todos esses atores e atrizes que a gente vê eram os atores e atrizes da RKO, né? Da RKO. Então, era uma forma de você publicizar, né? Você vender o seu elenco ali. Então, essa, vamos dizer assim, é a promessa publicitária do filme, né? Esse é o fantasma da publicidade que está ali, assim, vendendo esses atores e atrizes do estúdio, e também criando essa ideia do tipo, quem que é o nome do filme Cidadão Kane? Quem que é o Cidadão Kane, né? O filme todo gira em torno de quem é esse sujeito, e a gente não tem acesso a ele nem pelo trailer, porque o Orson Welles nos diz, eu interpreto ele mesmo, sou eu que faço o papel, e ele diz isso, né, no trailer. Então, ele diz assim, inclusive, eu não posso falar nada para vocês, porque afinal de contas sou eu que interpreto ele no filme.
né? Mas a gente não vê, claro que a gente conhece a cara do Orson Welles, mas a gente não vê ele caracterizado de Cidadão Kane, né? Isso é muito interessante, porque o filme todo é uma discussão sobre quem é o Cidadão Kane, né? O filme todo é uma discussão sobre identidade. O trailer está amparado nessa ideia, né, de quem é o Cidadão Kane, sem nos mostrar nada do filme. E aí aqui que eu acho que é interessante essa camada vamos dizer, da enunciabilidade que não se diz enunciável, né, ou que não se mostra, que é tudo que a gente vê nesse trailer não está no filme. Então tem tudo que, vamos dizer assim, tudo que é hegemônico no pensamento com relação ao trailer, que é a sua relação de referencialidade com o filme ao qual ele se refere, né, aqui é rompida. Porque nada daquilo que a gente vê está no filme ou faz parte do filme. Né? Todas as cenas, tudo que a gente tem ali é outra coisa. Nada, não tem nada no filme. Né? Então, essa falta de referencialidade é a maior especificidade que tem no trailer. Né? E rompe totalmente com aquilo que se espera que é um trailer. Né? E aí, isso vem totalmente ao encontro, assim, da ideia, né, vamos dizer assim, da ideia de uma autonomia tanto produtiva quanto estética, né, na relação do trailer. Então, o trailer, vamos dizer assim, que maior desestabiliza, né, mais desestabiliza, assim, claro que o do Psicose também, porque nenhuma daquelas cenas, né, estão também no filme. Então, são dois trailers que estão nesse território, assim, rompendo, né, e desestabilizando, e trabalhando um pouco essa noção que a gente diz que é de um trailer making off, né? De um trailer desse território trailer, que não é mais o trailer publicidade, né? Mas é um trailer making off, né? Ou um trailer bastidor. Né? Então, é esse outro território que o trailer vai agenciando, para além, né, da publicidade. No caso do Psicose, né, como a gente tinha visto, assim, ele conta os acontecimentos inserindo numa realidade como se fosse uma realidade extradiegética, né? Que é essa ideia que Klaus falou, assim, como se fosse uma linha direta mesmo, né? E uma realidade diegética. E aí, quando a gente observa esse tempo do verbo da narração, a gente vê que é um tempo passado. Então, os eventos realmente aconteceram, eles são reais, estão para fora do filme, ou os eventos que fazem parte de um filme que já foi feito, ele está num tempo pós-filme. Então, os acontecimentos seriam diegéticos. Então, ele tensiona essa própria noção da diegese, né, da questão narrativa. E no Laranja Mecânica, a gente percebe que tem toda uma sustentação da montagem métrica, né, que vai acompanhando a aceleração da música, né, numa relação quase, né, como o Gabriel disse, né, na imagem-música, assim, e uma alternância, né, de cenas com palavras. Então, bem numa ideia, né, de videoclipe, ele vai encontrando essa especificidade nessa experimentação de uma linguagem que é bastante, né, conhecida, que a gente conhece como videoclipe, né? E a gente poderia dizer, assim, algo que não aparece, né, não apareceu na dissertação e também nem no artigo, mas algo que acho que foi o Klaus mencionou, a questão da metalinguagem, né? Porque, na verdade, essa ideia da metalinguagem, de uma linguagem que está pensando assim, ela está presente nos três, né? Então, nesse arquivo, assim, que a gente monta com os trailers desses filmes, o que apareceu, né? Então, quando a gente vê essas especificidades e, ao mesmo tempo, bom, o que aparece de uma certa regularidade com relação a eles. Um dos traços mais importantes estaria vinculado à ideia de um fazer autoral do trailer, e não apenas do filme, né? E aí fica essa provocação, assim, haveria um trailer de autor, né? Então, por isso, até mesmo Wells, Hitchcock, Kubrick, né, como títulos dessas peças traileríficas autorais, assim. E cada uma delas vai nos dizendo algo sobre um pensamento sobre a própria concepção sobre o audiovisual, né? É uma imagem que pensa, são imagens que produzem um pensamento possível sobre a prática do audiovisual, principalmente no que diz respeito à prática paratextual, né? Então, os trailers, eles foram analisados, né, são obras com abordagens específicas, né, cada uma tem uma especificidade visual, narrativa, temática,
mas eles extrapolam essa ideia, que justamente extrapola a função publicitária, e instaura o que a gente diz de uma ordem discursiva que vai movimentar essas experiências autônomas da produção trailerífica. E como é que, a partir daí, a gente consegue identificar outras experiências, né? E tem várias, né? Vocês até, inclusive, mencionaram algumas aqui. Na dissertação, eu trabalho com outras duas mais contemporâneas, que é o trailer serial, que eu chamo, né? Que é o trailer em série, que é o trailer da animação, aquela B-Movie, aquela animação da abelhinha, né? Da DreamWorks. Eles fizeram um trailer parte 1 e parte 2, bem interessante, assim, é um trailer que eles fazem primeiro como se fosse uma animação sem ser, como se fosse um live action, né? Um live action com roupas e vestimentas e figurinos, e aí nada dá certo, tudo voa, nada funciona, eles dizem, não, vamos ter que fazer animação. E aí, no primeiro trailer, eles terminam com continua no próximo. E aí depois saiu um segundo trailer já na estética da animação. Então eles fizeram isso foi lá por 2006 para 2007, né? E aí também tem o trailer do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem uma pegada totalmente autorreferencial e metalinguística, né? Eles trazem na ideia do Guia do Mochileiro, né? No Guia do Mochileiro das Galáxias existe um conceito sobre trailer. O que são os trailers? E aí ele vem e traz o conceito do trailer, e à medida que ele vai trazendo o que é um trailer, ele vai se construindo a partir daquilo que ele vai dizendo que é o conceito de trailer, né? Então, bem autorreflexivo, assim. Então, foram algumas experiências, assim, que a gente foi dando conta, só que aqui no artigo ficou reportado esses 3, né? Então, algumas provocações, assim, que dá para a gente pensar uma estratégia metodológica e uma disjunção, né, uma ruptura de sentido com algo hegemônico com relação a um determinado objeto. Então, é sempre, acho que, possível, assim, tensionar esses olhares hegemônicos sobre os nossos próprios objetos e reconstruindo eles, né, reconstituindo eles. Essa é a primeira parte, assim, eu tenho uma segunda parte agora, que seria a questão dos bastidores e do making-off, né, que aí é um segundo momento e uma outra estratégia metodológica que também vai se ancorando nisso que a Nízia foi falando, assim. Eu fui constituindo o objeto, trazendo conceitos, só que daí outros conceitos, né, não esses conceitos, mas outros conceitos que foram amparando a construção do objeto e como é que eu fui operando essa estratégia. Aí é a segunda parte, assim.